Meus amados, estamos no estudo do livro de Atos e nessa noite, glória a Deus, nós estamos com o tema O Concílio de Jerusalém. Eu pediria para que a igreja abrisse as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15, versículo 1 em diante. Que diz assim a palavra do Senhor: Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidares, conforme o uso de medida de Moisés, não podereis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidar e manter-lhes que guardasse a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Podeis assentar com as vossas Bíblias abertas. Pastor, o Concílio de Jerusalém, um divisor de água na história da igreja. Interessante que a gente vê muito pouco ser pregado sobre esse tema. Por quê, pastor? Talvez porque requer tempo, talvez porque requer o contexto, e talvez porque a igreja hoje está vivendo um período similar a esse, do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Quando eu vejo concílio, o que é um concílio, pastor? Concílio é uma assembleia, é uma reunião. E passos resolutos foram dados pela igreja no sentido de alcançar os gentios para Cristo por intermédio da pregação do Evangelho. E o primeiro passo na direção dos gentios começou em Cesareia, com a conversão do prosélito Cornélio em sua casa. Nós já falamos sobre isso. Quando a igreja de Jerusalém ouviu o relato de Pedro acerca dessa conversão, trocaram a murmuração pela adoração. Porque até ali, gentio, pelos judeus, não tinham direito de salvação.
Por quê? Porque os judeus diziam que a aliança, a promessa, a salvação era só para eles. Eles tinham a lei, eles tinham o tempo, eles tinham o sinal da aliança, que era a circuncisão. Então eles tinham Deus e o resto não tinha salvação. Mas Deus se apresentou para Paulo para sair dali da Judéia e para atravessar e chegar até os gentios. Agora eu vejo que o segundo passo também na direção dos gentios aconteceu quando os crentes anônimos evangelizaram os gregos em Antioquia, porque nós vemos que Antioquia já tinha evangelismo antes de Pedro chegar lá. Como é que o evangelho chegou fora de Israel? Se você for pesquisar lá nos nossos primeiros estudos de Atos, nós vamos ver que na noite do Pentecoste estava reunido ali na cidade de Jerusalém muitas pessoas que não eram de Jerusalém, eram de outras nações. E eles diziam: ó, estão falando na nossa língua, na língua daquela terra que nós moramos. E conforme o povo ia chegando na sinagoga, ali no cenáculo, eles iam aceitando a Jesus e saíam convertidos, iam para suas terras convertidos. E ali naquela casa se tornava um ponto de culto, ao ponto de eles começar a mandar mensagem para Jerusalém, dizendo assim: olha, tem crente aqui na cidade, por favor, mande um pastor para cá. Tem crente lá também, mande um pastor para lá. Por favor, precisamos ser arrebanhados. Assim que chegou o evangelho em Antioquia, lá nos gentios. E agora nós vemos que esse vendo a graça de Deus, alegrou-se. Pastor, quando eu vejo o terceiro passo da salvação dos gentios, é a primeira viagem missionária realizada por Paulo. Nós já falamos da primeira viagem. Aliás, estamos falando da volta dessa primeira viagem. Paulo está chegando de viagem agora. E quando eu vejo essa primeira viagem missionária realizada por Paulo e Barnabé, quando eles se voltaram para os gentios, agora em cada cidade visitada, levavam Cristo aos gentios. Está lá no capítulo 13, versículo 46. Paulo chegando nos gentios, aonde ele chegava, ele abria um ponto de pregação, ele abria uma congregação, ou ele já deixava uma igreja formada, dependendo do local. Ele ficava um ano, ensinava obreiros e já deixava obreiros trabalhando e continuava de cidade em cidade. Agora Paulo, o escritor diz que a missão entre os gentios estava ganhando ímpeto. Pastor, as conversões dos gentios estavam ali, que antes parecia gotas, agora estavam se transformando em córregos e transformando-se em rios, e estavam chamando a atenção. Eu acho interessante que até um tempo aí atrás, a Austrália não chamava tanta atenção na obra missionária quanto agora. Pastor, mas a gente não nota isso. Mas nós nota. Sabe por quê? Porque os olhos de muita gente estão voltados para cá agora. Os olhos de muita gente estão voltados para a Bahia agora. Assim como os olhos de muita gente estão se voltando lá para aquela regiãozinha da Índia. Por quê, pastor? Porque agora não é mais uma gota. Agora já é um grande riacho, se já não é um rio. O trabalho está crescendo. O trabalho está se estruturando. O trabalho está criando corpo. Pastor, quando eu vejo os gentios convertidos, eles eram recebidos na igreja pelo batismo. O batismo, recebei o batismo do Espírito Santo. Recebei. Quando Jesus, antes de ser ascendido ao céu, Jesus chama os discípulos e diz assim, receba o Espírito Santo nos seus corações. Até ali eles não tinham o Espírito Santo. E eu creio que até ali eles só eram seguidores de Cristo, mas não cristãos. Não verdadeiros cristãos. Porque o cristão é convertido. E eu vejo até ali Pedro fazendo um monte de fiasqueira. Pedro cortando a orelha de Malco. Pedro dizendo que eu quero ir contigo eu quero ir no teu lugar para Jesus, na cruz. E
dali em diante, Pedro não dá mais tanta mancada. Por quê? Porque Pedro se converteu. Pedro se converteu. Agora eu vejo Pedro convertido por causa do Espírito Santo. Até um determinado ponto, você fraquejava, você era um derrotado, você era um desprezado. Agora, na medida que você recebeu o Espírito Santo na tua vida, o homem pode te desvalorizar, mas o vaso que contém a palavra, o Espírito Santo, ele tem valor para Deus. Aleluia. E importa ter valor para Deus. O homem, a palavra do homem cai por terra, a palavra de Deus não, ela permanece para sempre. Quando eu vejo gentios convertidos sendo recebidos pelo batismo e não pela circuncisão, estou falando dos gentios, eu vejo algo aqui, estavam tornando-se cristãos sem se tornarem judeus. Chegaram evangelizando os judeus, evangelizando os gentios lá fora de Israel, e agora eu vejo os gentios se convertendo a Deus e não ao judaísmo. Aconteceu alguma coisa ali. Uma coisa era ratificar a conversão dos gentios, mas será que eles poderiam ratificar a conversão sem circuncisão? Eu vejo aqui que a fé em Jesus sem as obras da lei. Eu vejo aqui os judeus olhando para os gentios e os gentios dizendo: eu me converti a Cristo, e os judeus olhavam para eles, mas falta-te uma coisa. Eles aprenderam com Jesus isso. Eles viram Jesus falando com o jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus, pediu: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala bem assim: olha, jovem, conhece a lei? Conheço, sou judeu nato, tenho circuncisão, então sei tudo. Ok, então pega, vai e vende todos os teus bens e reparta com os pobres. É assim que Deus conhece quem é que serve a Ele e quem não serve. É só botar o dedo nos bens ali. É rapidinho para alguém negar a Deus, é só tacar o dedo nos bens ali. E foi rápido, irmão Luiz, para aquele jovem se entristecer. Se entristecer. Por quê? Porque o coração dele estava nos bens. Ele era um doutor da lei, ele era um conhecedor da lei, ele conhecia a lei capa a capa, porém não vivia a lei. Não adianta você ser um crente conhecedor e não viver. E eu vejo os judeus olhando Jesus, dando aquele ensinamento para o jovem rico, e Jesus falando bem assim: falta-te uma coisa. E você sabe que se essa coisa faltar, tu não entra. Não adianta você ser bonzinho, não adianta você ser bonzinho, coitadinho, ser reconhecido pela humanidade aqui na terra como um homem bom. Não adianta, você está faltando alguma coisa na tua vida. E tem pessoas que vai ficar fora do céu por causa dessa mínima coisa. Falta-te uma coisa. Irmãos, eu vejo Jesus falando para aquele jovem e os judeus ali tudo observando, aprendendo. Agora eu vejo os judeus indo lá para Antioquia, lá para fora de Israel, lá para fora, e quando se convertia um que não era judeu, eles usavam a mesma palavra, só que fora do contexto. Você se converteu, e aí? Você é crente agora, você é cristão? Sou cristão, e aí? Está faltando nada não? Não está faltando nada não? Você sabia que para ser salvo tem que circuncidar, né? Não, mas eu não sou judeu. Mas é assim. Eles usavam aquela frase de Jesus: falta-te uma coisa. Está faltando alguma coisa aí. E começou a dar ali um impasse na igreja. Paulo começou a pregar e começou a ganhar almas lá fora. Os gentios começaram a se converter. Porém, quando eu vejo Paulo voltar da viagem, quando eu vejo Paulo chegar em Antioquia, eu vejo algo interessante. Paulo, ele estava aqui, agora ele volta a viagem e chega em Antioquia. Quando ele chega em Antioquia, automaticamente
já tinha vindo daqui, de Jerusalém, alguns fariseus. Vieram dizendo que estavam vindo a mandado de Tiago. Mas na realidade não, eles foram por conta própria. E chegaram na igreja lá, já olhando de cima e embaixo. Capítulo 15, versículo 1 ao versículo 5, nós vamos ali ver a discussão, ver o motivo. Os indivíduos que desceram de Jerusalém para Antioquia, do grupo dos fariseus. Você sabe que fariseu incomodou Jesus e está incomodando até hoje. Os grandes doutores da lei que falam assim ainda na mídia. Você sabe com quem tu está falando? Esses são fariseus. Por quê? Porque eles se acham maior do que todo mundo. Não, incomodou Jesus, está incomodando até hoje, dando escândalo na face da terra, envergonhando a igreja. Conhece muito, mas vive pouco. Agora eu vejo que esse grupo de fariseus não são mencionados por nomes, mas são mencionados por grupo. É um grupo de fariseus. Eles não desceram para se alegrarem com a igreja pelas boas novas do campo missionário. Paulo chega, e nós estamos acompanhando a viagem. No culto passado nós estávamos aqui. Agora Paulo volta e chega aqui. Paulo chega contando as bênçãos. Paulo chega testemunhando. Lá eu abri uma igreja. Lá eu abri uma igreja. Lá teve salvação de alma. Lá teve salvação de alma. E aquele grupo de fariseu. Mas eles estão fazendo certinho. Mas eles estão seguindo a lei. Porque se não for circuncidado, não vai ser salvo. Aquela pessoa que olha o novo convertido, irmão Flávio, de cima e embaixo. Mas vai ter que mudar essa vestimenta, viu? Converteu, aí mas vai ter que parar de fumar logo. Senão não vai entrar. Mas isso aí também vai ter que parar de beber. Vai ter que, irmão, traz pra cá um pouquinho, só aqui entre nós, sem ninguém saber. Quem liberta, transforma, santifica, renova, restaura, levanta, é Deus. O que você não pode deixar de falar a palavra, porque a Bíblia diz que conhecendo a verdade liberta. Ninguém consegue se libertar se não sabe a palavra. Conhecendo a palavra começa a trabalhar e a pessoa mesmo começa a dar liberdade para o Espírito Santo e o Espírito Santo começa a libertar. Não foi assim na igreja lá de Antioquia. Quando eu vejo aqui a igreja lá de Antioquia, eu vejo algo interessante. A discussão, eu vejo ao contrário, que o intuito era jogar um balde de água fria na fervura e dizer que os gentios não poderiam ser salvos a menos que fosse circuncidado. Capítulo 15, versículo 1, lê para nós. Lá na Bíblia, lê para nós, capítulo 15, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Tenho dito Paulo e Bernabé, não pequena discussão e contenda contra eles. Olha só que interessante. Olha só que interessante, irmão Marco. Aqui o Lucas que escreveu Atos, ele diz assim, ele nem menciona nomes. Ele não identifica, é um grupo da esquerda, entendeu? O grupinho do contra, os críticos. Chegaram lá e já chegaram botando defeito, irmão. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está salvando, dá glória a Deus. Não vou botar defeito. Está cantando, está pregando, está trabalhando para Deus, está trabalhando. Deixa trabalhar, mas tem que se descer. Irmão, não joga balde de água fria. Você trabalha em fariseu. Entendeu? Você trabalha em fariseu. Muitas das vezes você chora, você luta, você passa tanto trabalho para botar alguém para dentro da igreja. E às vezes, um mau testemunho tira para fora e não conseguimos mais trazer para cá.
Eu vejo aqui, irmã Zélia, que observasse a lei de Moisés. A lei de Moisés, o ritual da lei de Moisés, o cerimonial da lei de Moisés, pastor, a tradição da lei de Moisés ficou lá no véu rasgado. Entendeu? Agora nós não estamos mais tendo dificuldade de entrar no esconderijo do Altíssimo, como foi pregado ontem. O véu foi rasgado e nós temos acesso lá dentro, sem precisar fazer a circuncisão. Sem contar que o povo gentil não tinha ali aquele compromisso com o povo de Israel tinha. Mas isso era o judaísmo, a religião judaica, que o sinal era a circuncisão, era para os judeus, não era para os gentios. Agora eu vejo nessa circuncisão, vejamos alguns detalhes dessa circuncisão, dessa discussão que houve nessa igreja ali. Primeiro, a discussão, capítulo 15, 1 a 5, e nessa discussão eu vejo um ataque frontal ao evangelho, tá? Ele é feito ali, um ataque grande, de frente já. Paulo chega com as bênçãos e encontra, em vez de encontrar ali os líderes, os grandes, em vez de encontrar dizendo assim, bênção, bom trabalho, coisa linda que vocês estão fazendo, que coisa magnífica, olha só como Deus está trabalhando. Não, Senhor, começaram a arrumar, irmão Luiz, defeitos, detalhes, entendeu? Esses falsos mestres, como a Bíblia diz, eles ensinavam que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia diz também que a obra sem fé também não adianta de nada. E a fé sem obra também não adianta de nada. Nós aprendemos ontem lá na cidade de Macai que a Ruth, ela desejava, mas ela teve que tomar uma atitude de fazer alguma coisa. Senão ela ia passar fome, ela e a sogra dela. Ela se levantou e foi para o campo, foi colher as beiradas, mas ela teve uma atitude, ela teve fé, que Deus ia abençoar ela, que alguém ia achar graça na vida dela, mas ela teve a atitude de se levantar e ir para o campo, colher as sobras. Pastor, quando eu vejo aqui, segundo esses mestres, os gentios precisavam primeiro se converter em judeus, entendeu? Vocês primeiro têm que se converter ao judaísmo, para depois vocês ser salvos, irmão. Ninguém está pregando aqui que você precisa se converter a Hillsong, entendeu? E quem prega que precisa se converter à Assembleia, que precisa se converter a Deus e Amor, sei lá qual for a denominação que você sirva, mas se está pregando que nome de denominação salva, está errado. O único que salva é Cristo. Aleluia. Nós fazemos parte de uma denominação por causa que aqui na terra nós precisamos ter a igreja registrada. E temos que estar no rebanho. Agora, a igreja que vai morar no céu é aquela que pertence ao corpo de Cristo. Não é aquela que pertence ao corpo de uma denominação. Agora eu vejo algo interessante, que os fariseus, a grande questão aqui é, pode o homem ganhar o favor de Deus? Pastor, pode justificar a si mesmo por seus próprios esforços? Não. Por mais que você seja o homem mais bom da face da terra, você é pecador. Por mais que você seja a pessoa que mais faz bem para as pessoas, ainda é pecador. Agora eu vejo os fariseus, ainda outra pergunta, pode chegar a ser considerado justo diante de Deus por si mesmo e pela obediência à lei? Não. Porque os fariseus, eles tinham a lei aqui, ó, eles cobravam a lei das pessoas, eles exigiam a lei das pessoas. Rapaz, eles eram camarada extremo, mas a Bíblia diz, Jesus falou bem assim, ó, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. O meu fardo, não vou dizer que vocês não vão ter fardo, mas o meu fardo é leve, e o meu jugo, entendeu? É suave. Jesus estava dando uma lição de moral naqueles professores
naqueles fariseus, que eles cobravam, eles eram tão exigentes, eles eram tão ao extremo com o judaísmo, que o povo não tinha para onde correr, pastor. E Jesus ia lá e mostrava amor em primeiro lugar. Enquanto o povo, eles desprezavam a prostituta, Jesus ia conversar com a prostituta no poço. Enquanto o povo desprezava os publicanos, Jesus ia comer na mesa dos publicanos. Jesus parava uma multidão para salvar um publicano. Entendeu? Nós temos que pregar e procurar viver o que prega, senão não adianta de nada. Agora eu vejo que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Abre lá Gálatas 3:11. O que diz lá? Gálatas capítulo 3, versículo 11. Nenhum ritual sagrado pode tornar o homem acessível diante de Deus. A circuncisão da carne não pode purificar o homem. A salvação é exclusivamente pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então por isso a palavra de Deus diz assim, ó, você crê que Jesus pode salvar? Você vai dizer creio ou não creio. Se você dizer creio, a tua fé entrou em ação, e só através da tua fé é que você pode ser salvo. O que diz Gálatas 3:11? E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Interessante que no livro de Romanos, nós temos esse estudo bíblico lá no YouTube, que nós fizemos ali em Roqueiro. No livro de Romanos nós vemos a lei denunciar o pecado. A lei, eu até fiz, até que a irmã Alessandra estava aqui, eu fiz o exemplo de um espelho. A lei é um espelho, ela só mostra o que você está, a realidade que você está, a situação que você está. Ela mostra, a lei mostra como você está. E a lei diz, toda alma que pecar, ok, a lei é lei, entendeu? A lei é lei, pastor, mas a lei mata, claro. Se você não se arrepender, a lei mata, porque a lei é lei. Deus vela pela palavra dele. Se ele diz, se você me obedecer, você vai ser salvo. Se você desobedecer, você vai perder a salvação. E a palavra dele é que permanece. Entendeu? Aí um dia entrou na questão, até um obreiro me perguntou, pastor, Deus se arrepende? Não, Deus não se arrepende, o homem que se arrepende e faz a sentença mudar de lado. Ok? Primeiro, o homem está em pecado, a lei mata. Mas o homem se arrependeu, a lei justifica. Quem foi que se arrependeu? Foi Deus? Não, foi o homem. O homem que mudou a sentença. O homem mudou a sentença. O homem estava condenado à morte, porém ele olhou para Deus e mudou de lado, foi para o lado de Deus. O homem foi justificado. A lei está aqui, bênção e maldição. Toda alma que pecar morrerá, porém a que obedecer vai viver. Aí eu pergunto, que lado você está? Pastor, antes eu vivi uma vida de pecado, a lei vai te matar. Mas eu me converti, a lei vai te abençoar. Deus não se arrependeu de nada. Fomos nós que mudamos a sentença da lei. A lei permanece, mas a sentença do juiz agora vai ser outra. Em vez de ser culpado, é inocente. A lei permanece. A palavra permanece para sempre. Nós que temos que mudar de direção. Estamos caminhando para o mar, para o inferno, agora vamos para o céu. Não mudou nada na lei. Quem mudou foi nós. Entendeu? É nós que mudamos. Pastor, olha só que interessante. Por que esses legalistas eram tão perigosos? Sabe, os legalistas, os fariseus, esse grupo ali, que a Bíblia não menciona o nome, mas veio de Jerusalém. Por que eles eram tão perigosos? Segundo o escritor, ele responde que eles tentavam misturar a lei e a graça e colocaram vinho novo em odres velhos. Lucas capítulo 5, 36 a 39. Lê bem alto para nós. Lucas capítulo 5, versículo 36 a 39. E disse-lhes também numa parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cozer em veste velha, pois que romperá a nova
e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e estornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido velho, quer logo novo, porque diz, melhor é o velho. Pastor, aqui está querendo se referir à velha aliança e à nova aliança. Ninguém, olha aqui, ó, então disse também a parábola, ninguém tira, ó, Lucas capítulo 5, 36 a 39. Ele disse também, é uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova para cozer em veste velha. Está falando o quê? Ninguém pega nova aliança, graça, para cozer velha aliança, lei, jugo, condenação. Entendeu? Outra palavra também que diz aqui, ó, para cozer velha aliança, pois se romperá nova e o remendo não cozer com essa veste velha. Agora também outro diz, e ninguém põe vinho novos em odres velhos. Vinho é o que? Graça. Vinho novo, graça. Odres velho, tempo da antiga aliança. Entendeu? Antiga aliança. Não dá para servir a Deus ainda no tempo da lei. Não, nós não precisamos mais ir para o tabernáculo, matar a ovelha, salpicar o sangue lá na arca, que a arca nem sabe onde é que está. Não é, mas isso é velha aliança. Ninguém pega nada do novo para botar no velho. Não vai funcionar. Jesus estava explicando isso. E outra coisa que Jesus explica é que, olha aqui, ó, costuravam o véu rasgado do santuário, versículo 23 e 45 de Lucas. Deus, ele rasgou o véu de cima para baixo, para que eu e você hoje tivesse acesso ao Santo dos Santos, que até na morte de Cristo estava fechado, só podia o sumo sacerdote entrar uma vez por ano. Na morte de Cristo foi rasgado de cima para baixo, para não dizer que o homem rasgou de baixo para cima. Então foi de cima para baixo. E agora, pastor? Agora você tem acesso ao Santo dos Santos. Você não precisa mais daquela cerimônia toda, daquela liturgia toda. Todo dia que você ia lá para pedir perdão de pecado, você tem que vir amarrando um bode junto. Entrega para o sumo sacerdote, entrega para o sacerdote, o sacerdote imola, sacrifica, pronto, está perdoado. Mas daqui a pouco pecou de novo, tem que trazer um bode junto. Ei, meu Deus do céu, bode daqui, bode lá. Não, irmão. Agora o arrependimento vem daqui. O véu foi rasgado. Pastor, agora eu vejo o povo judeu começando a costurar o véu de novo. Fechar. Para quê, pastor? Para voltar, continuar a velha aliança. Pastor, mas a glória não está mais ali na arca. A glória não está mais ali. Mas eu quero costurar para que o povo pense que a glória está ali ainda. Uma vez eu preguei, não sei se foi no Roqueto ou foi aqui, que Moisés, ele demorou para tirar o lenço da cabeça. Por quê? Ele sabia que aquele clarão do rosto dele já tinha se apagado já faz tempo. Mas ele pensava assim, o povo vai pensar que eu não tenho mais a glória de Deus. E aí ele ficou com o lenço no rosto, para que o povo pensasse que tinha glória, mas não tinha, era uma máscara. Quantas vezes nós vivemos mascarado? Cuidado, porque se nós não tirar, Deus tira. Agora eu vejo o povo judeu começar a costurar de novo, querer praticar de novo, querer que o povo que não era judeu se convertesse ao judaísmo, se circuncidasse, porque senão não seria salvo. Irmãos, não tem nada a ver isso. O que diz em Lucas capítulo 23 e 45? Rapidão. Lucas 23 e 45. Escurecendo seu sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Escurecendo-se o sol,
E rasgou-se ao meio o véu do templo. Foi rasgado o véu quando o sol se escureceu. Quando o sol se escureceu, quando Jesus entregou para Deus o seu Espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Pastor, a terra, os astros rejeitaram, sentiram aquela dor, sentiram a morte de Cristo. A terra tremeu, o sol escureceu e o véu rasgou. Agora eu vejo, colocavam um jugo pesado no judaísmo, do judaísmo sobre os ombros dos gentios. Gálatas 5:1 diz isso. E pediu que a igreja saísse da luz e fosse para as sombras. Pastor, agora a luz está aberta para toda a humanidade. A glória que estava no Santo dos Santos agora foi estendida para nós. Por isso que a promessa que Deus falou lá para Gênesis, lá em Adão, lá em Abraão, que toda a nação, todos serão benditos, toda a nação da terra. Isso cai para nós também. Até Jesus não caía para nós. Até Jesus era só judeus. Porém, o véu foi rasgado. E agora essa glória não fica só para os judeus. Essa glória foi até Biluíla, Austrália. Chegou até nós. Pastor, mas eu vejo algo interessante aqui, ainda falando sobre isso aí. Pediu que a igreja saísse da luz, que é Cristo, e voltasse de novo para dentro do véu, escuridão. Entendeu? Voltasse, fechasse o véu e ficasse lá dentro. Enclausulado no que, pastor? Na tradição do judaísmo. Agora eu vejo a discussão que tinha naquela igreja entre Paulo, Barnabé e os fariseus. Pastor, outro segundo detalhe, eu vejo aqui o debate caloroso é travado. Capítulo 15, versículo 2, ali diz que essa contenda se torna exacerbada justamente porque cada um acredita ter a favor entre si a límpida da palavra da Bíblia. Paulo e Barnabé enfrentam-se esses falsos mestres e eles não aceitam essa imposição herética de defende a verdade com todo o vigor. O que estava em jogo ali não era uma questão lateral e secundária, mas a própria essência do cristianismo, pastor. Jesus salvou e ele não usou a tradição para salvar. Jesus salvou e ele usou o amor para salvar. Por isso que a palavra dele vai em todas as nações, em todas as culturas. Você vê o índio lá servindo a Deus da maneira dele. Você vê o australiano servindo a Deus da maneira dele. Você vê o brasileiro servindo a Deus da maneira dele. O escocês servindo a Deus da maneira dele. Porém, a palavra é a mesma. A palavra é a mesma. A salvação não envolve cultura. Mas a palavra de Deus te faz você ter bons costumes e ser luz do mundo. Agora eu vejo algo interessante, que o que ali, os crentes gentios deviam acrescentar a circuncisão e observar a lei. Tá? Além da fé, era para ser observada a lei. Em outras palavras, precisava permitir que Moisés completasse o que Jesus havia começado. Pastor, Jesus me salvou. Jesus agora me aceitou. Peraí, mas você ainda não é salvo. Você tem que ir lá na lei de Moisés. Você tem que ir lá fazer a tradição. Você tem que fazer o ritual. É circuncisar, é o sétimo dia, é fazer um monte daqueles ritual que Jesus aboliu na cruz do Calvário. Hoje nós temos religiões aí que ainda estão fazendo alguma coisa da lei. Guardando o sábado, não comendo carne de porco. Pastor, isso aí era para os judeus do tempo, do período da lei. Jesus veio e aboliu esse período. Pastor, agora eu vejo Pedro tendo visão e Pedro fala assim: Deus, eu não posso comer esses alimentos, esses animais são imundos. E Deus fala para ele assim: ô Pedro, não torne imundo que eu santifiquei. Mas até hoje tem coisa que é considerada imunda. Era imundo para o tabernáculo. Era imundo porque representava sujeira. O porco era considerado um animal imundo. Imundo por quê? Por causa que ele era um animal que vivia na sujeira.
não poderia ser usado para representar purificação. Entendeu? Mas isso era no período da lei dos judeus. Esse período Jesus aboliu na cruz do Calvário. Agora nós estamos no período da graça. Graça. Você só precisa de graça. E o que é a graça? Favor não merecido. Algo que eu não mereço, mas Deus fez por nós. Graça. Sou salvo pela graça e não pela tradição. Pastor, o que adianta eu sair daqui e fazer 3 voltas de procissão, queimar 5 velas aqui ao redor da rua, carregar uma idolatria de 20, 30 quilos, pastor? Não adianta nada, eu vou para casa da mesma maneira que eu saí. Agora, quando o lado é espiritual, com Deus, direto, entendeu? Tu faz o teu sacrifício para Deus, Ele aceita na hora e você sente que Deus aceitou o teu sacrifício. Direto, não tem nada que nos barra. Temos acesso ao Santo dos Santos, ao esconderijo, à sombra do Onipotente. Agora eu vejo algo interessante, que além de serem falsos irmãos, esses fariseus eram também mentirosos. Porque se lembra que eles chegaram de Jerusalém a Antioquia, e eles afirmaram ter ido a Antioquia enviados por Tiago. Capítulo 2, versículo 12. O que diz lá de Gálatas? 2 e 12. Gálatas capítulo 2, versículo 12. Eles chegaram lá em Antioquia, falando em nome de Tiago, apóstolo, lá da igreja de Jerusalém. O que diz Gálatas 2 e 12? Bem alto. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Olha só que interessante. Tinha uns que eram enviados da parte de Tiago, entendeu? E aonde eles chegavam, aqueles que se converteram, que estavam ali, que comiam com os gentios, aí viu, está chegando o fariseu, está chegando o judeu aqui, vamos se separar, então gentil para lá, judeu para cá, e pronto, os judeus continuam no ritual, e o gentil, entendeu? Vamos demonstrar que nós somos judeus, entendeu? E Paulo chama a atenção desse tipo de crente daquela época, que quando está junto com os judeus é uma coisa, quando está longe dos judeus é outra. Isso existe na face da terra até hoje. Tem pessoas que quando está com os crentes é uma coisa, quando está com o ímpio é outra. Nós temos que parar de ser assim, meus amados. Não importa, pastor, mas um irmão lá não está vendo, outro irmão lá não está vendo. Eu sei, mas você tem que cuidar, porque Deus consegue ver tudo. Até o íntimo e o escondido. E um dia Ele vai revelar, e você vai passar vergonha, só que não vai ter mais chance de ser perdoado. Agora eu vejo no versículo 24, capítulo 15, lê para nós em Atos aí, 24 e 15. Capítulo 15, versículo 24, desculpa. 15 e 24. Uma vez que soubemos que alguns dos nossos vos perturbaram com a palavra e transtornaram vossa alma, dizendo que vos deveis circuncidar e guardar a lei, aos quais não devemos nenhum mandamento. O que esses irmãos de Jerusalém foram fazer lá em Antioquia, quando Paulo estava chegando da primeira viagem missionária? Chegaram lá dizendo no versículo 24. O que diz o versículo 24, Giacomo Luiz? Porque nós ouvimos que alguns irmãos que saíram dentre nós, está falando de judeus, e os irmãos, Paulo, Barnabé, entendeu? Saíram, olha só, vos perturbaram com palavras e transtornaram a nossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pastor, os judeus que saíram pregar, eles saíram pregar enviados pela igreja, porém esses judeus que vieram de Jerusalém a Antioquia não foram enviados por ninguém. E agora Paulo, ele pergunta, ele fala no versículo 24, tenho ouvido que veio alguns judeus lá de Jerusalém, entendeu? Saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras de transtornaram a nossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Tipo assim,
Ninguém mandou eles fazer isso. Eles não tiveram ordem de ninguém. Os líderes da igreja de Jerusalém não enviaram eles foram por conta própria, mas o ruim é que quando as pessoas vão por conta própria, eles vão falando no nome de alguém. Tiago mandou nós vir aqui dar uma olhada, porque está vendo o cristão que está se convertendo, mas não está sendo circuncidado aí, viu? Tiago mandou nós aqui, mas Tiago não mandou. E o negócio, o caldo foi tão engrossado ali, irmã Daniela, que eu vejo um conflito na igreja de Antioquia entre os gentios e os judeus. Dentro da igreja, conflito. Você já imaginou isso? Dentro da igreja, conflito. Por causa de usos e costumes, tradição. Pastor, eu vejo uma coisa interessante. Outra coisa aqui, é um relato aqui, um relato minucioso é apresentado. Paulo, versículo 3 e 4, Paulo e Barnabé viajam para Jerusalém, e ao longo do caminho, passando pelas províncias da Fenícia, de Líbia e Samaria, vão relatando a conversão dos gentios. Paulo agora ele volta de Antioquia. Por que ele volta de Antioquia a Jerusalém? Porque lá em Antioquia teve aquele rebuliço, e Paulo fala bem assim: olha aqui, meus irmãos, vamos reunir uma comitiva aqui de obreiros e vamos lá na central, vamos lá na igreja sede, vamos lá em Jerusalém e vamos fazer uma reunião lá, porque nós temos que discutir esse caso. Esse caso tem que ser resolvido, nós temos que ter uma resposta. A igreja está dividida, entre metade tem que circuncidar e outra metade não precisa circuncidar. Está vendo alguma coisa aqui? E o inimigo, aqueles que não têm prudência, aqueles que estão tendo zelo sem entendimento, estão se aproveitando desse problema. Não estou sabendo resolver, estão inflamando, estão cobrando algo sem entendimento. Agora Paulo, ele sai daqui de Antioquia e vem descendo. Sabe o que ele vem fazendo? Irmã Zélia, ele vem passando pelas igrejas abertas, testemunhando: Deus está salvando o gentio. Deus está salvando o gentio. Tem igreja cheia de gentio lá. Tem igreja cheia de gentio lá. E olha só que interessante. O resultado desse testemunho eloquente é uma imensa alegria no coração dos crentes. Os crentes, eles queriam salvação de almas. Glória a Deus. Salvação de almas. Qual é o desejo do teu coração? Encher a igreja ou salvação? Porque encher a igreja não é, como diz a pesquisa, não é resultado de salvação, não. Viu? Encher a igreja, muitas das vezes, é resultado de problema. Porque a igreja de Jerusalém estava cheia, mas olha essa equipe que foi para Antioquia, só estava dando trabalho. Entendeu? Ela só estava dando trabalho e dor de cabeça, estava só dividindo a igreja. E Paulo tinha que perder mais tempo e ficar consertando os estragos que esses falsos profetas estavam fazendo com a igreja, do que salvar almas, pastor. Quando Paulo e Barnabé estavam viajando lá sozinho, visitando as igrejas, a igreja estava enchendo. Agora, quando chegou essa equipe, quando chegou esses homens, que a Bíblia não menciona, mas era um grupo de fariseus de Jerusalém, começaram a botar defeito. Tem que circuncidar. Falta-te uma coisa, falta-te uma coisa, falta-te uma coisa. E causou uma divisão na igreja. Agora eu vejo algo interessante aqui na Bíblia. Um conflito imediatamente é instalado. Versículo 5, o que diz lá? De Atos 15. Alguns, porém, da seita dos fariseus que haviam crido se levantaram, dizendo que era necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Alguns membros do partido dos fariseus, entendeu? O PF, Partido dos Fariseus. Agora nós estamos em época de política, então é PF, né? Não é PFL, é PF. Partido dos Fariseus. Eles se opuseram imediatamente aos apóstolos, bateram o pé. Tipo assim, tem que ser circuncidado, senão não vai para o céu. Declarando que era necessário para a salvação que os gentios se circuncidassem e cumprisse a lei de Moisés. Negavam assim a obra suficiente de Cristo para a salvação. Então, peraí, a cruz do Calvário não valeu nada, né? Jesus morreu, sofreu
ressuscitou, mas precisa da circuncisão. Então precisa de uma obra da carne para ser circuncidado, para ser salvo. Depende ali do cortar o prepúcio para ser salvo. Então a morte de Cristo não vale mais nada. Era isso que eles estavam pregando. Interessante que eu vejo outra coisa também agora. Paulo, a defesa de Pedro. A defesa de Pedro está no versículo 7 a 10. Não vou entrar muito em detalhe, mas eu vejo Pedro, o apóstolo Pedro, foi uma peça fundamental do esclarecimento da verdade. Quem era Pedro? O líder da igreja de Jerusalém. E agora nós vemos aqui, ele foi uma peça-chave no esclarecimento. Ele tinha a última palavra. E ele tinha que saber dar essa última palavra. Por quê, pastor? Porque geralmente as pessoas estão esperando uma resposta. Olha só, era um líder de uma igreja, um líder da igreja. Sua palavra tinha muito peso. Sabe por que a palavra de Pedro tinha peso, irmã Mari? Por quê, pastor? Pedro já enfrentara um sério problema em Antioquia, quando deixou de ter comunhão com os crentes gentios e foi duramente exortado por Paulo. Pedro, ele não queria ter ali comunhão com os gentios. Entendeu? Pedro não queria, pastor, mas é gentil. Eles não guardam lá a lei. Aí Pedro, um dia Deus aparece numa visão, manda ele comer um monte de animal imundo. E Pedro diz: mas Deus, na casa de Simão Curtidor, Deus, eu vou comer? Esse negócio é imundo, Deus. Eu sou judeu. Entendeu? Eu vejo, imagina agora Deus, né? Claro que Deus não se explica, mas só a palavra dele, o olhar dele, nós já entendemos o que ele quer falar. Eu vejo Deus falar assim: não torne imundo que eu santifiquei. E aí, filho, o véu foi rasgado. Não está mais no período da lei. Eu aboli essa lei cerimonial. Esquece. Entendeu? Não condenam os gentios, porque eles também merecem salvação. Eu também morri por eles. E eu vejo Paulo no capítulo 2 de Gálatas, versículo 11 a 14, Paulo chamando a atenção. Olha só, Paulo que era um crente novo convertido, e Pedro que era o líder da igreja. Quando Paulo se converteu, Barnabé vai apresentar Paulo para Pedro, que era o pastor da igreja. Agora eu vejo Paulo já amadurecido, chamando a atenção de Pedro. No erro grosso, erro grotesco que Pedro estava tendo com os gentios, de não aceitar eles, tinha que circuncidar. Paulo chama a atenção de Pedro. E agora Pedro, quando Paulo chega de viagem de Antioquia, agora Pedro já tem essa experiência. Agora Pedro dá a palavra dele. Ele apelou à experiência. E na defesa de Pedro, 4 verdades são proclamadas. A primeira verdade, quando Pedro dá a palavra dele, ali no concílio, Deus escolheu Pedro para quê? Para abrir a porta da fé aos gentios. Se lembra que Jesus chama Pedro e diz: tu me ama? Tu me ama? Tu me ama? E Pedro: amo. Tu sabe tudo, Jesus. Ok, então apacenta meus cordeirinhos. Apacenta. Não arruma picuinha, apacenta, só alimenta as ovelhas. Só alimenta, só cuida. Espanta os lobos, orienta as ovelhas dos lobos que vêm só enganar. Orienta, cuida, toca os lobos, afugenta os lobos, mesmo eles não correndo, mesmo eles não encostando, afugenta. Agora apacenta. Se foi Jesus que falou para Pedro. Outra coisa que Jesus falou também: Pedro, tu és Pedro. Jesus está falando assim: Pedro, tu és picaceira de pedra, mas sobre esta rocha, que Cristo, edificarei a minha igreja. Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava falando assim: Pedro, a partir de ti agora, eu estou fundando a minha igreja. Não em cima de ti, mas a partir de ti. Tu vai ser o primeiro pastor. E a partir de ti, Pedro, vai vir muitos obreiros. Muito. E esse crescimento missionário, Pedro, vai chegar lá na cidade de Biluíra. Vai encher aquela cidade de obreiro. E daquela cidade vai sair obreiro. E vai para Biluíra. E vai para a Índia. E vai para a Bahia. E vai para as outras nações da janela da escolha. Pedro,
mas vai começar contigo, Pedro. Aleluia. E eu acho interessante que Jesus fala bem assim, Diácono Botaeno: Pedro, o que tu ligares na terra será ligado no céu. O que tu desligares na terra será desligado no céu. Agora vem um problema, agora vem uma discussão, agora vem uma dúvida entre circuncisar ou não circuncisar, e vem na mão de Pedro para ele decidir. E aí, pastor? Para tu ter a última palavra, você tem que ter sabedoria do céu, porque senão você põe tudo a perder. Tem pessoas que não oram antes de dar a resposta e tá com a língua nos dentes depois. Tem que consertar muitas das vezes uma coisa que estragou. Por quê? Porque falou. Agora eu vejo Pedro um homem amadurecido já. Eu vejo Pedro um homem com experiência, tanto é que essa experiência serviu para ele opinar. E ele falou, Mateus 16 e 19, o Senhor colocou nas mãos de Pedro as chaves do reino. Outra coisa, e ele usou para abrir a porta da fé aos judeus, mas também aos samaritanos, aos gentios e às outras palavras. Pedro pregou aos judeus no Pentecostes, aos samaritanos em Samaria e aos gentios Cornélio e Cesareia. Agora eu vejo, não foi nomeado para pregar a fé, mas as obras. Porém, a fé em Cristo como a única condição de salvação. Tem que ter fé, senão é impossível agradar a Deus. Aleluia. Se você tem fé, você consegue se levantar mesmo não podendo. Agora, se você não tem fé, às vezes tu podendo se levantar, tu não consegue se levantar, porque tu não tem fé. Agora eu vejo algo interessante. Deus enviou o Espírito Santo aos gentios. Quando os gentios crescem em Cristo, Deus confirmou a legitimidade dessa experiência, pastor. Se tivesse alguma coisa errada, Deus não mandava o Espírito Santo. Agora eu vejo os gentios tendo Pentecoste lá fora de Israel, tendo avivamento lá fora de Israel, e os judeus dizendo assim: tu não vai ser salvo, porque falta circuncisão. Pastor, meu Deus, como pode, pastor? Porque eu acho que ainda não. Irmão, o que você acha? Às vezes você deve estar pensando que nem os fariseus. Entendeu? Nós temos que pensar como Cristo. Ele transforma, Ele cura, Ele batiza, tudo na hora, na mesma hora se quiser. Na mesma hora se Ele quiser. Porque Ele é Deus. Agora o fariseu não, o fariseu tem que passar pela liturgia, pelo negocinho ali, circuncisão, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, e aí está tudo certinho, tudo certinho. Então agora você vai ser salvo. Misericórdia, vai se converter. Não dá certo isso, não com Deus. Pastor, eu vejo algo interessante, que Deus eliminou uma diferença. Que diferença? Versículo 9 de capítulo 15, abre lá. Deus eliminou uma diferença ali. Olha só, versículo 9 do capítulo 15. E não fez diferença alguma entre eles e nós. Ok, pronto. Já está aí a resposta. Quando Deus fala no João 3,16, alguém pode responder de cor aí, bem alto? Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, não foi os judeus. Deus amou o mundo. Quando Deus fala, irmão Luiz, que a salvação veio dos judeus, ela veio dos judeus, mas não era só para os judeus. Ela veio dos judeus porque Jesus nasceu da linhagem judaica. Jesus nasceu da linhagem da tribo de Davi ali, da tribo de Judá. Então ela veio dali, nasceu ali. Porém ela veio para salvar todas as nações da terra. Deus prometeu para Abraão: de ti será bendita todas as nações da terra, não só Israel. Mas Israel se achava. Sabe por que Israel se achava? Sabe por que os judeus se achavam? Porque Deus deu para Moisés as tábuas da lei. Porque Deus falou para o povo de Israel: se vocês me seguir, me servir, eu serei vosso Deus, vocês serão meu povo. Entendeu? Se vocês me desobedecer, eu fecharei as portas do céu e não vai
vir mais água, vocês vão passar crise. E estão vivendo uma crise até hoje. E não sabem por quê. Porque desobedeceram às leis de Deus. Porque quando você obedece às leis de Deus, as portas sempre vão estar abertas. Aonde você viver, as portas estarão abertas. Agora, quando você desobedece às leis de Deus, as portas se fecham. E não adianta você ir para qualquer lugar. O povo de Israel corria para um lado para o outro, as portas fecharam. Até hoje tem uma vida de deserto. E agora não cai mais maná do céu, porque já entraram na terra que manava leite e mel. Pois o desobediente consegue fazer até a terra que mana leite e mel virar deserto. Entendeu? Por quê, pastor? Porque é desobediente. Se fosse obediente, as portas estariam escancaradas. Os fariseus eram assim. Os fariseus conheciam a palavra, mas não faziam a palavra acontecer na vida deles. Eles tinham o título de crente, de cristão, porém não viviam o verdadeiro cristianismo. Entendeu? Acompanhavam Cristo, mas nunca tiveram intenção de tocar nele com um pedido de socorro. Não, o toque deles era assim, ó. A ponto de quando a mulher for tocar em Jesus, Jesus para a multidão, fala para eles: escuta, alguém me tocou. E os discípulos começaram a praguejar ali, a murmurar. Passou dos 30 anos, né? Começa a pensar coisa, né? Eu imagino, teve um discípulo ali que foi bem ousado. Tem aqueles que são ousados, né? Não cuida, não sabe, né? Jesus, tu não está vendo? Tu não está vendo que nós estamos no meio da multidão? Tu não está vendo que a multidão te aperta? Sim, estou vendo. Estou vendo a multidão me apertar. Eu estou vendo a multidão, irmão Marcos, todo dia andar comigo, mas só sabe me apertar. Só sabe me apertar. Entendeu? Passam todos os dias. Eles comem pão comigo porque eu tenho misericórdia deles. Eu multiplico o pão para eles todos aqui porque eu tenho misericórdia deles. Porque se não fosse o menino lá, o jovenzinho lá, aquele que nem aparece, às vezes está lá atrás da multidão, trazer pão, eles nem isso ia comer, mas alguém sempre está preparado. Entendeu? Para as coisas do mundo nós estamos preparados. Quando é para as coisas de Deus, pastor, cuidado. E aí aqueles discípulos, Jesus, você não está vendo? Que a multidão te aperta aqui. Jesus olha assim: eu estou vendo. Até tu me deu uma cotovelada aí uns dias atrás. Tu me deu um pisão aqui. Tu pisou de propósito na minha roupa, né? Só para ver eu calçar, eu tropeçar, eu imagino. Eu imagino isso. Mas essa mulher que não apareceu ainda, eu quero que ela se revele. Essa pessoa, ela me tocou e foi um toque de socorro, foi um toque assim, ó, foi um toque de fé. Se eu pelo menos tocar na orla do vestido, eu tenho certeza que eu vou ser curado. Olha a fé. Sabe por que a fé, irmãos? Porque se fosse a tradição, ela estaria morta agora. Os judeus estavam pregando tradição. A salvação não vem atrás da tradição. A tradição mata, pastor. Aquela mulher, presta bem atenção aqui, ó. Aquela mulher, irmã Rosa, ela saiu lá do daquela vila, aonde as mulheres ficavam lá, as que estavam com fluxo, as que estavam menstruadas, passavam os dias lá. Então, enquanto elas estavam lá, elas eram consideradas imundas. Não podia entrar na cidade, tinha que ficar lá até se curar. Mas ela já estava 12 anos lá. Ninguém ia lá ver como é que ela estava. Está tudo bem, não. Ela teve que ter atitude. Ela teve que quebrar a tradição. Ela teve que enfrentar o risco da tradição. Por quê, pastor? Imagina se uma pessoa grita ali: tem uma mulher imunda no meio de nós. Todo mundo sai para o lado. E a imunda fica sozinha ali. E aí, pastor? Tem que ser apedrejada. Vai ter que ser apedrejada. Isso é a tradição, é o que a tradição faz, irmão Inácio. A tradição não tem misericórdia. A tradição não tem amor. A tradição é só letras, pastor. E eu vejo agora Jesus olhar para aquela mulher, não com o olhar tradicional judaico. Jesus olha para aquela mulher e diz assim, ó: conta a tua história. E a mulher se levanta
e começa a falar: olha, Jesus, há 12 anos eu era adolescente. Veio a minha primeira, eu me tornei mocinha. E aí, claro, pela tradição nós temos que sair e ficar lá, aquele período lá fora, porque o sangue é considerado imundícia. Então tem que sair para fora da cidade, ficar lá no alojamento das pessoas que têm fluxo, dos leprosos lá. E aí, Jesus, eu estou lá até hoje. Já faz 12 anos que eu estou nesse problema. Vem médico, sai médico, vem isso, sai aquilo. Jesus, conheço a lei de A até a Z, mas eu sempre desejei que um dia eu fosse sair de lá. E agora um dia chegou aos meus ouvidos lá, porque as mulheres iam e vinham, entendeu? Sempre quando dava período, sempre tinha mulher que ia e vinha, dava período, elas iam para lá. E aí chegou um dia, quem sabe uma mulher lá, né? Lá sentada conversando: olha, parece que tem um homem aí na cidade que opera milagre, o nome dele é Jesus. Está operando milagre. Toda pessoa que chega nele sai diferente. E aquela mulher, aquela menina, nossa, se eu conseguir chegar nele, eu imagino, isso não está na Bíblia, mas eu posso fazer uma analogia. Eu imagino aquela menina conversando com aquela outra mulher: se eu chegasse nele, não, você está doida? Se tu sai daqui, o povo te vê fora aqui, eles vão te apedrejar, você está imunda. Mas como eu queria chegar nele. Se eu chegasse nele, você avisa que eu estou aqui? Ah, não, a hora que eu não vejo a hora de sair daqui. Ah, eu tenho que ir para a praia, eu tenho que ir para outro lugar, eu não quero nem saber. Ah, eu vou atrás desse homem, mas eu preciso desse homem. Você não precisa, mas eu preciso. Talvez se você avisasse que eu estivesse aqui, ele viria aqui. Olha a tradição. Mas ela pegou, não ficou por ali. Ela teve fé, ela teve coragem, ela enfrentou a tradição, irmã Flávia. Ela enfrentou o risco de morrer. Ela foi, talvez, se camuflou, saiu às escondidas pela cidade, fraquinha, imagina, 12 anos perdendo sangue. Chegou por detrás da multidão, a multidão apertando Jesus. E a mulher por detrás. Sabe o que é por detrás? Por detrás. A mulher chegou. Meu Deus, ninguém está vendo, porque ninguém olha para baixo. Quando você está vendo algo que você quer, algo que te chama a atenção, você esquece de olhar para baixo. Entendeu? Quando você está por cima, você esquece quem está embaixo. Pode até estar batendo nas tuas pernas, pode até estar ali clamando por socorro, mas você não. Eu vejo aquela mulher chegar até Jesus, já vamos encerrar. Tocou na orla do vestido de Jesus, irmã Marley, e ficou ali. Ninguém está olhando para baixo, também não vai ver quem está aqui. Tocou e ficou. Mas até ali estava todo mundo andando e por uma parou. E ela ficou ali. Ela ficou paradinha ali. Ela sentiu uma força. Ela sentiu a saúde. Ela sentiu que o sangue parou de escorrer. Ela sentiu, mas ficou ali. Meu Deus, e agora a multidão parou. A multidão parou. Jesus parou também. Jesus pergunta: quem foi que me tocou? Nunca que Jesus para a multidão e pede quem foi que me tocou, mesmo estando apertado, mas alguém tem que falar, né? Sabe, irmã Zélia, que tem pessoas que Jesus fala e as pessoas não entendem o que Jesus está falando. Jesus fala: alguém me tocou, e as pessoas pensam que é toque. Jesus fala: alguém me tocou, e as pessoas pensam que é toque. Jesus olha para os discípulos: alguém me tocou, porque eu senti agora sair virtude de mim. Você acha que Jesus não sabia quem tocou? Sabe por que Jesus parou a multidão? Sabe por que Jesus falou: alguém me tocou? Sabe
por que primeiro Jesus chamou a atenção para ele aqui? Ei, por favor, atenção aqui para mim agora. Alguém me tocou. Sabe por quê? Porque talvez a mulher já estava saindo, estava longe já. E Jesus, alguém me tocou. Alguém me tocou. E os discípulos pensando, gente, será que fui eu? Eu volto e meia dou umas cutucadas no Jesus, mas para ele se tocar, parar de falar um pouquinho das verdades, para ele parar de ficar pisando no meus pés. Às vezes eu dou umas cutucadas, um empurrãozinho, porque ele merece também ficar aí só falando de pecado. Não, alguém me tocou. Eu senti virtude. E eu não vou sair daqui, irmã Rosa, sem a pessoa testemunhar quem foi que tocou em mim. Irmão, presta bem atenção, olhe pelos olhos da fé. Espiritualmente, eu vejo aquela mulher entendeu? 12 anos sofrendo, já estava com a cura, mas não acreditava, não conseguia se levantar. Às vezes Deus para a multidão para você tomar uma atitude de você já está forte, você já está curado, só falta levantar e testemunhar. Aquela mulher se levantou. Ah, meu Deus do céu, essa imunda, calma lá. Não é mais imunda, está perto de mim. Aleluia. Não é mais pecador, está perto de mim. Está perto de mim. Atira a primeira pedra que não tem pecado. Olha só, entra todo esse contexto aí agora. Os fariseus. É a tradição. Pode se afastar. Crente tradicional tem que se afastar, porque o cristianismo é novidade de vida, não é coisa velha não, é coisa nova todo dia. Pode se afastar, porque ela não me cutucou, ela me tocou, e foi um toque de socorro. Ela quebrou a tradição, ela correu todos os riscos, porque ela botou fé, ela colocou fé. Ela sentada lá no meio, lá daquelas outras mulherzinhas, ela falou assim: se eu somente tocar, ele vai me curar. Ele não precisa nem olhar para mim. Eu posso ir por trás. Eu posso só eu não preciso nem tocar nele. Eu só toco na hora. Mas eu tenho certeza que se eu só tocar, ele vai me curar. E os fariseus dali discutir na igreja, dizendo que só vai ser salvo se tem a circuncisão. Quantas vezes nós estamos assim? Deus eliminou a diferença. Pastor, outra coisa, Deus removeu o jugo da lei. Capítulo 15, versículo 10. Pastor, outra coisa também nós vemos, que é em segundo lugar aqui, a conclusão de Pedro, para nós encerrar. A conclusão de Pedro foi essa: não sugere que o concílio deva abolir a lei. Não, pastor. Ele faz objeção, tornando-la uma pré-condição para a salvação. Tanto judeus quanto gentios são salvos da mesma maneira. Não há dois modos de salvação. É pela fé e não pela tradição. Pedro falou isso. Não há dois modos de salvação. Não há um critério diferente para judeu e outro para os gentios, irmãos. Por que numa igreja tem uma doutrina, noutra igreja liberal, noutra igreja um pouquinho mais rígida, noutra igreja pode, noutra igreja não pode, irmão? A igreja que prega a palavra não tem confusão na cabeça das ovelhas. Entendeu? Por isso que a minha preocupação é que os irmãos aprendam a entender e a estudar a palavra de Deus. Aqui está a verdade. Se você vê uma pessoa vivendo não igual aqui, então pode ter certeza, não está sendo um verdadeiro cristão. Jesus falou bem assim, irmão Vitor: ide pregai o meu evangelho. Aqui, esse é meu. Jesus falou: não prega o evangelho do homem, não. Não prega a doutrina do homem, não.
Hoje você vê igreja ali que tem doutrinas com garrafa d'água, com pazinha de pedreiro. Hoje nós vemos pessoas que não contribuem, que não fazem, não ajudam a obra do Senhor, porque estão escandalizadas por causa dessa galera que estão fazendo só sujeira, pastor. O verdadeiro evangelho está aqui, ó. Sofremos um pouco para pregar, sim, pastor. Por quê? Por causa da tradição. E se Jesus não clamar forte, eles matam a mulher que foi curada. Eles apedrejam a mulher já curada. Por quê? Porque a tradição diz: você é imunda, você é pecadora, você é adúltera, tem que matar. A lei de Moisés manda que o apedreja. Isso é trem. Entendeu? Mas Jesus fala bem assim: eu vim para dar vida, e vida com abundância. É por isso que eu gosto do meu mestre, porque ele quebrou todos os paradigmas. Ele conversou com uma mulher num poço, e essa mulher era prostituta. Hoje, se você for parar para conversar com uma mulher por aí, ainda mais se for uma prostituta, já liga para o pastor: pastor, que não, né? Porque aqui os motéis são mais. Lá no Brasil, pastor, eu vi o cara do fulano ali, paradinho ali, ó. Entendeu? Hoje, se tu quiser sair, evangelizar, tu tem que levar alguém junto com você. Não porque você não é uma pessoa de... Não, é porque o inimigo mancha a tua moral. Entendeu? Hoje as mulheres de Potifar querem tocar nas capas do José. E você tem que ser maturo. Para quê, pastor? Para vigiar, porque muitas pessoas não vigiam. E depois que saem as calúnias, pastor, e aí agora? Agora toma as consequências. Porque você sabe que existem os fariseus por aí. E eles não querem nem saber, eles querem te caluniar, eles querem te manchar a tua vida, teu caráter. Entendeu? Quem disse que Zaqueu roubava? Zaqueu não roubava. Mas ele deixava os outros roubar. Mas eu vejo que todo mundo queria matar Zaqueu, queria pegar Zaqueu, a ponto de Jesus parar debaixo da árvore e dizer assim: Zaqueu, desce. Mas se eu desce, Zaqueu, estou aqui. E eu vejo Zaqueu se arrepender dizendo assim: Jesus, se eu tenho defraudado. Ele não sabia. Talvez, poderia até ter defraudado, poderia concordado, talvez, tolerado, facilitado, né? Então, para ele não dizer, porque se você dizer eu nunca defraudei, eu nunca roubei, aí ele estaria mentindo. Mas ele disse: olha, se eu tenho, eu quero restituir. Pastor, o que Jesus estava querendo falar ali, irmão daí? Eu não sei se eu fraudei ou não, mas você sabe. Então revela aí agora, para mim me arrepender, para mim daqui para frente, Senhor, não, vamos lá para casa que eu tenho uma família também, precisa ser salvo. Jesus anda comigo todo dia, porque tá aí essa turminha quer me matar. Jesus foi com ele, dispensou a multidão e foi com ele para a casa de Zaqueu. Aí eu vejo os inimigos andando com você, querendo te matar. Mas quando chega Jesus, os inimigos têm que se afastar de você. Quem anda com Jesus, os inimigos são afastados. Quem anda com Jesus, nós vimos ontem na palavra, está no esconderijo do Altíssimo. Quem anda com Jesus, os inimigos têm que só observar de longe. Olha só, como é que aquela pessoa tem vida próspera. Meu Deus do céu, mas vai para perto de Jesus. Está com um probleminha? Vai com humildade, não toca com o cotovelo, vai com humildade. Toca na palavra. Viva a palavra. Te humilha com a palavra. Seja um verdadeiro crente, que você vai ver a prosperidade na tua vida, você vai ver a salvação na tua vida, você vai ver transformação na tua vida, você vai ser exaltado diante de todo mundo, porque Jesus levantou aquela mulher e disse: ó, essa mulher está testemunhando o que eu curei aqui agora, 12 anos vivendo separado lá fora, mas aqui eu estou exaltando diante de todo mundo aqui, ó, assim como Deus fez com José, exaltou José diante da sua família. Se coloca de pé. Nós queremos orar pela tua vida. Pastor, quantas vezes
nós queremos servir a Deus com a tradição. Quantas vezes nós queremos entrar no céu por causa da tradição? Quantas pessoas hoje não se convertem a Deus por causa da tradição idólatra da família? Meu pai era assim, minha mãe era assado e eu vou ser assado porque isso é tradição. Deus veio para quebrar essas tradições. Deus não veio só quebrar a tradição, mas Deus veio quebrar a maldição. Maldição, a tua casa, ela foi chamada para ser bendita. A tua casa foi chamada para ser abençoada. E não só abençoada a tua casa, mas através da tua casa ser abençoada todas as nações da terra. Pastor, mas eu tenho que chegar a Cristo. Está na hora de você quebrar a tradição. Está na hora de você quebrar esse medo. Está na hora de botar fé em ação, enfrentar a multidão da incredulidade, a multidão da falta de fé, e ir até Jesus e dizer: eu preciso, clame socorro, e Jesus vai te levantar diante dos teus inimigos. Ele vai te exaltar. Levanta a tua mão para o céu.